Queridos irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus estamos bem juntos mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus e queríamos trazer e abordar aqui um tema muito sensível, porém necessário, sempre com aquele foco que nós trazemos aqui nesses vídeos, que é demonstrar, né, que o ambiente, que o mundo que nós estamos vivendo, ele está sendo preparado, né, para o cumprimento da profecia bíblica, né, de um mundo dominado por um governo mundial, e que isso também nos garante de que a volta do Senhor está muito próxima, né? Então eu gostaria de convidar os irmãos para lermos um texto que está no Apocalipse, capítulo de número 14 do Apocalipse, versículo de número 8, que nos diz assim: E outro anjo seguiu dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Queridos irmãos, o texto do Apocalipse, né, vai trazer aquelas colocações comparativas, né? Claro que o Império Babilônico ele passou há muitos anos e não existe mais, porém na Bíblia, principalmente o livro do Apocalipse, ele resgata muito, né, do Antigo Testamento, da história do Antigo Testamento, para falar de temas proféticos futuros, né? Nós temos no livro do Apocalipse, por exemplo, a menção a Jezabel, a Balaão, e assim sucessivamente. Um desses casos é Babilônia, o ressurgimento de Babilônia. E no Apocalipse, com uma mensagem profética futura, menciona a queda dessa Babilônia ressuscitada, né, ressurreta, vamos dizer assim. Porém, irmãos, fica aqui a nossa colocação, né, sempre com essa visão. A gente precisa fugir um pouco das especulações, né, e dizer o seguinte, que o que na verdade o Apocalipse está mencionando, está nos trazendo, é que não é que o Império Babilônico vai ressurgir, a Grande Babilônia vai ser reconstruída lá no Iraque novamente e tomar sua primazia do mundo. Mas nós precisamos olhar para a sua filosofia, a sua forma de pensar, a sua construção filosófica, vamos dizer assim, né? E é isso que ressurge no final dos tempos, no final dos dias, né? Então, vamos acompanhar aqui e entender, né, essa visão bíblica com respeito a este assunto, a este tema, né? Então veja, Babilônia ela é aquela cabeça de ouro da estátua de Nabucodonosor, né? Conforme Daniel capítulo 2, versículo de número 38, o texto da palavra de Deus nos diz assim: E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Ele diz assim: Tu és a cabeça de ouro, referindo-se a Nabucodonosor. Então a Babilônia ela é caracterizada como a cabeça. No corpo, a cabeça é onde reside o conhecimento, residem os pensamentos, residem as ideias, né? E era essa metodologia de governo, de domínio dos babilônios. Eles não se contentavam apenas de se apropriar das nações as quais eles conquistavam, mas eles tinham um plano de influência, de transformação daquelas sociedades, e eles implementavam esse plano, né, para que aquela conquista não se limitasse apenas a uma conquista geográfica, a uma conquista de poderes, mas ela fosse um pouco mais adiante. Então, o que é que eles faziam, né? Eles traziam nobres, né, a elite daquelas nações para a Babilônia e usava esses mestres, esses príncipes, estes sábios daquelas nações conquistadas, fazendo-os transformar as suas ideias em um conceito babilônico. Então nós temos um exemplo disso na Escritura,
quando Daniel capítulo 1 e versículo de número 4, Daniel 1 e 4, a partir do versículo 3, e o Senhor, e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos príncipes, jovens, em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Então, observe, irmãos, que era essa a filosofia babilônica, né? Eles se introduziram no grupo daqueles que tinham poder de influência sobre a sua geração. O texto diz que aqueles jovens judeus que foram trazidos para a Babilônia, eles já eram doutos em conhecimento, eles já eram mestres em conhecimento, mas eles precisavam passar em Babilônia para que esse conhecimento fosse influenciado pela cultura babilônica, e eles seriam instrumentos de distorção, vamos dizer assim, da cultura e da religião judaica, sendo eles príncipes, né? Há até algumas referências que demonstram, né, que eles não somente foram trazidos para serem educados, mas eles foram privados de determinados outros privilégios, para que fossem totalmente influenciados pela cultura babilônica. E isso nós entendemos em 2 de Reis, capítulo 20, quando o profeta profetizou para o rei Ezequias, após ele permitir a visita dos babilônicos aos tesouros de Israel. O capítulo 20 de 2 de Reis, versículo 17, eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até teus filhos que procederem de ti, e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no paço do rei de Babilônia. Observe essa expressão, eunucos no paço do rei de Babilônia. Então, nós vamos ver Daniel capítulo 1, versículo de número 9. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Vejam, já dias e tempos futuros, né? Daniel estava submisso ao chefe dos eunucos. E o versículo 4 que nós citamos aqui, o versículo 3, e disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel. Possivelmente esses jovens, né, inclusive Daniel, se tornaram também eunucos no palácio do rei, e para que fossem totalmente influenciados pela cultura babilônica. Então, esse é o método babilônico que foi ressuscitado, né, nos nossos dias. Então, a mudança do nome dos jovens judeus aderidos, criados nomes que fossem relacionados às divindades babilônicas, tudo isso tinha um propósito e uma tentativa de modificação cultural da nação de Israel através desses príncipes. Então, irmãos, em nossos dias, né, nós temos visto algo semelhante acontecendo, né? Nós temos visto uma mudança de práticas, de táticas, de estratégias de guerra intelectual que está sendo implementada, né, em nossos dias. E que mudança é essa, né? O comunismo, por exemplo, agressivo, né? O comunismo destruidor, escravizador, ele tem sido substituído por uma revolução cultural. Ele passa então por uma mudança de estratégias. Ele passa agora a trabalhar no âmbito do conhecimento.
e o que é chamado de revolução cultural. E nós poderíamos citar aqui uma peça-chave desse projeto de dominação ao modelo babilônico, através do conhecimento, através da mudança cultural. E nós não podemos deixar de citar um dos maiores pensadores marxistas e que elaborou toda essa estrutura de dominação por meio do aspecto cultural, que foi Antônio Gramsci. Então, ele foi um filósofo, né, e que adentrou dentro do convívio, do conhecimento marxista, e foi um verdadeiro incentivador, um verdadeiro impulsionador do comunismo através das suas ideias, né? Então, hoje, quando nós vemos nas nossas faculdades, no nosso mundo intelectual, em sua grande maioria dominado pela visão marxista, não é por um acaso. Na verdade, é um plano, um projeto implementado para interferir e modificar a sociedade. Então, a quantidade de marxistas presentes nas universidades, em departamentos culturais, para alguns pode até parecer que o conhecimento e a cultura existem apenas entre os marxistas, e que fora desse universo vermelho há somente ignorância, burrice, alienação, capitalismo. Mas não. A ocupação marxista nos meios acadêmicos e culturais faz parte de um engenhoso plano de um dos maiores pensadores marxistas, que eu acabei de citar o seu nome, que é Gramsci, morto em 1937. Ainda em vida, Gramsci foi um desses homens quase invisíveis na sociedade italiana, e especializou-se na doutrina marxista, e logo após a Primeira Guerra chegou a fundar um jornal radical chamado A Nova Ordem, e servindo como instrumento de pavimentação para a fundação do Partido Comunista Italiano. Nós precisamos, então, irmãos, citar Provérbios capítulo 24, versículo 5, quando nos diz a palavra de Deus: o homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. Então veja a importância do âmbito intelectual, do pensamento. A própria Bíblia, o livro de Provérbios, cita essa importância, né? Então, Gramsci, ele, na verdade, se frustrou com certos aspectos do comunismo por perceber que ele não era eficaz. Então, foi essa visão da ineficácia do modelo que ele tinha enxergado na União Soviética, em Cuba, né, através dos métodos de Lenin e de Joseph Stalin, que pretendia esmagar o que ele chamava as forças reacionárias e impor o comunismo em toda a Europa e Ásia, mais tarde estender para todo mundo. Então, desde o início do seu governo, buscou criar a maior máquina militar da história, e para isso emparedou, fuzilou, exterminou aos milhões qualquer um que minimamente era suspeito de algo ou alguma coisa contra o seu projeto ideológico. Então, só que Gramsci percebe que isso não mudava a sociedade em si. Na verdade, ela estava presa, oprimida e submissa, mas não modificada. Então, Gramsci regressou para a Itália fascista, né? Ali ele foi preso, condenado, dedicou então seus últimos anos, praticamente 9 anos restantes da sua vida, para escrever as suas teses sobre como chegar à plenitude de um governo marxista sem a necessidade de fazer uso da força. Então, para Gramsci, o caminho seguro era a cultura, o conhecimento. Então, lembra que nós falamos sobre a Babilônia, sobre Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Então, é o ressurgimento dessa visão babilônica, né, implantada através da Revolução Cultural de Gramsci, né?
Então ele escreveu uma obra, um caderno chamado Caderno do Cárcere, né? E onde ele detalha estratégias de inverter o processo revolucionário propondo uma revolução cultural, de modo que a população esteja pronta para receber passivamente o governo comunista. Mas para isso o primeiro passo é aparelhar, ocupar todas as instituições do Estado, seja as religiosas, educacionais, midiáticas, culturais, jurídicas, governamentais, de modo que as pessoas desconheçam haver uma coordenação central e se sintam constrangidas por pensar e tratar-se de manifestações honestas, espontâneas e universais. Então, submetidas regularmente ao princípio democrático, então aparentemente com uma visão, uma aparência democrática, né? E, na verdade, é uma estratégia bem diferente das revoluções armadas e violentas defendidas pelo discípulo de Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, na China, até Fidel Castro e Che Guevara em Cuba. Então, Gramsci propõe até etapas para a concretização do seu projeto. O primeiro deles é se apropriar das melhores cabeças da sociedade, os intelectuais. Então, lembra de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Então, as mentes brilhantes da sociedade são pessoas-chave para dar sentido à credibilidade ao projeto de poder. Pois qualquer idiotice que um doutor acadêmico, intelectual, marxista fale, por mais absurdo que for, será absorvido pela massa desavisada como verdade incontestável. Então, na educação, por exemplo, o objetivo é propagar novos modelos de currículos escolares emburrecidos, politicamente corretos, né? Gramsci defendia que quanto mais ignorante a sociedade, mais fácil será o seu domínio. Nos órgãos de imprensa, as informações levadas por jornalistas marxistas em forma de reportagem têm por objetivo manipular a massa, assediar e desacreditar as instituições tradicionais e seus porta-vozes. Com os intelectuais marxistas influenciando diretamente o sistema educacional e os meios de comunicação, a moralidade, a decência, os valores religiosos, os valores da célula-família, a cultura milenar e as virtudes do passado devem ser ridicularizadas incessantemente. Os heróis da nação devem ser convertidos em seres agressivos, degenerados, exploradores, racistas, sexistas, né? E como tal, basicamente malignos. No seu lugar devem ser colocados pseudo-intelectuais, estrelas da música, celebridades, esquerdistas, cinematográficas e por aí em diante. Então, meus irmãos, hoje nós temos uma influência, inclusive no nosso meio cristão evangélico, o que são chamados de teólogos e cristãos liberais, que, movidos por esse discurso marxista disfarçado e por frases e por ideias politicamente corretas, estão distorcendo a mensagem do Evangelho e gerando uma distorção na mente, principalmente dos jovens, principalmente dos adolescentes, que são conduzidos por esses caminhos conforme a visão babilônica, a ressurreição de Babilônia. Então, queridos irmãos, mas cremos em Deus, que Deus, o nosso Deus, está neste tempo também levantando resistências, abrindo a mente de muitos jovens, de muitos irmãos, fazendo compreender as verdades do Evangelho. Então, vamos estar atentos. Tudo isso é sintoma, sinais da volta de Jesus. E nós pretendemos continuar, né, para que o vídeo não fique muito longo, em um segundo vídeo, onde nós estaremos tratando e falando e mais profundamente sobre tudo isso que nós vimos aqui nesse breve resumo, né, implantado em uma agenda mundial. Está implementado, já está em funcionamento e que culminará também convergindo para todos os âmbitos do governo mundial e para a predominância do governo do Anticristo. Então, que Deus abençoe, que nós possamos estar atentos a tudo isso,
Jesus está voltando. Deus abençoe.